Fala pessoal, olha só a aula de hoje, princípio de Pascal, um princípio importante também de muitas aplicações no cotidiano. Então tu já sabe, né, que para o Enem é fundamental conhecer esse tal princípio de Pascal. Enfim, vamos lá para a aula de uma vez, sem ficar de enrolação. Vamos falar sobre o princípio de Pascal, começando por onde ele é aplicado. Por exemplo, gente, o princípio de Pascal ele é aplicado no macaco hidráulico, tá? Como é que uma pessoa consegue levantar um carro usando macaco hidráulico por causa do princípio de Pascal? Ou como é que uma pessoa apertando um botão, ela consegue fazer uma máquina, né, prensar um objeto muito grande, muito forte, né, através do princípio de Pascal também? Como é que tu consegue levantar um caminhão com um elevador hidráulico? Pode ver aqui que tem canos, né, e esses canos eles têm um determinado fluido que servem para empurrar o avião, o caminhão para cima, tá? Muito bem. O que acaba acontecendo? Se eu tiver aqui um fluido, tá? Eu tenho uma parte A e uma parte B aqui. Quando eu der uma martelada ali na parte a parte B, aquela rolha ali, ela vai saltar fora. Por quê? Porque quando, lê aqui comigo, um acréscimo de pressão ele vai ser integralmente transmitido a todos os pontos de um fluido. Ou seja, o fluido estava em equilíbrio ali, tudo ok. Quando tu deu uma martelada, tu fez força, essa força está distribuída numa determinada área, ou seja, tu ocasionou um acréscimo de pressão. E esse acréscimo de pressão ele vai ser totalmente transmitido para todos os pontos do fluido. E daí deste lado aqui, o fluido sentiu esse acréscimo de pressão e depois transmitiu ali para a rolha e ela saltou fora. Tá? E daí, o que acaba acontecendo? Quando tu faz uma força aqui nesse lado A, nesse lado B surge uma força B. E daí, como a gente sabe, a pressão em 1 ou a pressão em A é igual à pressão em 2 ou igual à pressão em B. Então, P1 igual a P2, onde 1 e 2, né, são os dois lados aqui deste meu dispositivo. Tá? Pode ser tanto A e B, 1 e 2, tanto faz, tá? Só que como pressão é força sobre área, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. Força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Já que pressão 1 ou pressão é força sobre área, eu só substituir, né, pressão 1 por força 1 sobre área 1 e pressão 2 por força 2 sobre área 2. Tá? Tem muito mistério aí. O que acaba acontecendo, gente? Essa equação aqui, ela tá te falando, em outras palavras, uma coisa muito importante. Tá? É isso que eu vou te falar agora e que eu espero que tu entenda. Essa equação tu pode usar ela sempre, tá? Mas nem sempre precisa usar a equação. Às vezes tu consegue só pelo raciocínio e de conseguir interpretar o que essa equação está te dizendo chegar nas respostas. Mas enfim, o que ela te diz então? Antes de ficar te enrolando e dizendo que tu consegue resolver sem cálculo. Vou te dizer o que ela quer te dizer. Vou te dizer o que ela tem por trás ali. Ela te diz o seguinte, que aonde a área for menor é aonde a área é menor. Aonde a força é menor é onde a área é menor. E aonde a força é maior é onde a área é maior. De novo. Aonde a força é menor é onde a área é menor. E aonde a força é maior, a área é maior. Ou seja, se tu tiver uma área pequenininha aqui e fizer uma força, o que vai acabar acontecendo? Deste lado aqui, tu vai ter uma força maior atuando nessa área maior. Ou seja, com uma força pequenininha numa área pequena, tu consegue segurar um objeto pesado numa área grande. E é assim que funciona todos aqueles dispositivos que eu te mostrei anteriormente. Por exemplo, se essa força aqui estiver atuando nessa área aqui, tá? E essa área B for o dobro da área A, a força que sai aqui é o dobro da força A. Se essa área aqui for 10 vezes menor do que essa área aqui, a força que tem aqui é 10 vezes menor que a força que tem aqui. Ou, falando em outras palavras, a força que tem aqui é 10 vezes maior do que a força que tem aqui. Ou seja, tu consegue fazer com que
tu tenha uma multiplicação de forças através desse dispositivo. E daí tu, né, fraquinho ali, consegue só mexendo o macaco hidráulico levantar um carro. Ou seja, no macaco hidráulico tu está fazendo força sobre um pistão pequenininho e depois ele é transmitido para um pistão maior, capaz de multiplicar essa força. Certo? Muito bem, muito bem. Vamos fazer alguns exercícios sem nenhum tipo de cálculo para tu ver como é simples essa relação aqui. Primeiro essa questão da FUVEST aqui, é antiga, mas é importante. Olha só. Considere o arranjo da figura a seguir, onde um líquido está confinado numa uma região delimitada pelos êmbolos A e B, de áreas A igual a 80 cm² e B igual a 20 cm², respectivamente. O sistema está em equilíbrio. Despreze os pesos dos êmbolos e os atritos. Se a massa do A é 4 kg, qual o valor da massa do B? Gente, então o que eu te falei, aonde tu tem a área maior é onde tu tem a força maior. E aonde tu tem a área menor é onde tu tem a força menor. Gente, se essa área A é 4 vezes maior que a área do B, a força aqui é 4 vezes maior do que a força aqui. Ou, em outras palavras, a força aqui é 4 vezes menor do que a força aqui. E daí, se tu tem uma massa de 4 kg aqui tu só pode ter uma massa de 1 kg, uma massa 4 vezes menor. Aonde a área é menorzinha, a força é menorzinha. Onde a área é maiorzinha, a força é maiorzinha. Certo? Não tem mistério. É na mesma proporção sempre. Quando a gente fala em áreas. Mesma coisa nessa questão da URGS de 96. Olha só. A figura mostra 3 tubos cilíndricos interligados entre si, contendo um líquido em equilíbrio fluido estático. Cada tubo possui um êmbolo, sendo a área da seção reta do tubo 1 a metade da área da seção reta do tubo 2 e do tubo 3. Os êmbolos se encontram todos no mesmo nível, conforme a figura a seguir. O líquido faz uma força de 200 newtons no êmbolo 1. As forças que atuam, né, nos êmbolos 2 e 3, respectivamente, fazem no líquido valem, né? Ele está te perguntando quanto é que é a força aqui no 2 e no 3. Ele te diz, ó, a área do tubo 1 é a metade da área do tubo 2. Então, aonde tu tem menor área, tu tem menor força. Se aqui eu tenho a metade da área, eu vou ter aqui a metade da força. Ou, aqui é o dobro da área, aqui eu tenho o dobro da força. Se no êmbolo 1 a força é 200, quanto é que é o dobro de 200? O dobro de 200 é 400 e, portanto, a força que atua no êmbolo 2 é 400 newtons. E como o êmbolo 2 é justamente igual ao êmbolo 3, a força que atua no êmbolo 2 é justamente igual à força que atua no êmbolo 3 e também é 400 newtons. Ou seja, a alternativa correta, letra B de Brasil. Para fechar, área menor, força menor, área maior, força maior. Tá? Essa é a dica. Várias questões tu consegue resolver assim sem cálculo nenhum. Se tu for colocar na equação, se tu for colocar na igualdade, dá a mesma resposta, não te preocupa. Mas eu estou tentando te ensinar um jeito de resolver mais facilmente algumas questões que podem cair. E tá aí duas questões, né? Bem clássicas, costumam cair em provas que tu não precisa usar cálculo nenhum. É só saber essa relação, correr para o abraço. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Grande abraço para ti. Tchau, tchau.